Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Como expressamos o nosso compromisso com Deus? Como nós revelamos que pertencemos ao nosso Deus e que estamos totalmente envolvidos com a sua vontade, comprometidos com o seu querer e que vivemos de acordo com essa vontade? Quando nós seguimos exemplo de pessoas como Neemias, que diante da dificuldade de seu povo, se colocou diante de Deus de uma maneira que, não apontando o pecado ou a responsabilidade de seus pais ou de outras pessoas, mas ele se viu como responsável pelo pecado da nação. Lá em Neemias 1, do 5 até o 9, diz assim: E disse: Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Qual a atitude de Neemias? Ele agiu como responsável, ele se colocou como responsável pelo pecado da nação, pela situação da nação, e ele pede justamente em favor dessa nação. Agora, queremos seguir o exemplo de Neemias. O que nós devemos fazer e como devemos nos portar diante de Deus? Ou seja, devemos revelar o compromisso com a vontade de Deus, com o querer de Deus, com o seu reino, sua glória. Não se trata do que os outros vão fazer ou do que os outros podem fazer, mas do que nós podemos fazer em favor da vontade de Deus, reconhecendo que somos responsáveis e que não podemos nos omitir diante da realidade em que estamos vivendo. Precisamos compreender isso. Somos instrumento de Deus, a expressão da sua vontade, o único meio que ele tem para se revelar ao mundo, para mostrar a sua glória. Ele nos incumbiu disto, de enchermos a terra com conhecimento da sua glória. Como nós fazemos isso? Como podemos fazer isso se não nos comprometemos? Mas precisamos ter a mesma atitude de Neemias, nos comprometer com o reino, com a vontade de Deus, com o seu querer, para sermos esse instrumento e podermos ser usados para o louvor da sua glória. Não se trata se temos toda a capacitação para isso, pois Deus provê os recursos. Mas se nós nos vemos responsáveis, nos colocamos e nos ofertamos para cumprir a vontade de Deus, a sua vontade será realizada por meio de nós e seremos o instrumento de Deus para a edificação da igreja, para preparar a igreja para cumprir o seu propósito. Cada vida será capacitada, formada, levada ao amadurecimento, porque nós nos comprometemos com o reino de Deus, para que a próxima geração cumpra o seu papel com todo empenho, com todo zelo, com todo carinho, não com omissão, não com uma falta de vontade e nem com uma falta de qualquer tipo de compromisso com Deus. Nós não somos chamados para uma religiosidade, mas para nos envolver plenamente, para que o reino de Deus seja prioridade nas nossas vidas, os seus valores, e que a gente ande neste mundo segundo os valores eternos, não segundo a forma de pensar deste mundo, não pelo pensamento natural.
não é para usarmos das pessoas, não é para fazermos propagação de uma religião e nem de um ente divino, como se ele fosse resolver os nossos problemas. Mas estamos aqui para revelar o reino, revelar o nosso Deus, mostrar a sua salvação, a reconciliação e o modo como nós, seres humanos, devemos viver neste mundo que esteja dentro da vontade de Deus. Mas nós precisamos nos comprometer. Somos parte do processo. Não somos o todo, mas somos parte do processo que Deus usa quando nós nos ofertamos. Ele não nos obriga a isso. Nós precisamos ter a mesma atitude de Neemias de nos ofertarmos, para sermos o instrumento e a expressão da vontade de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer nisso, amadurecer, compreender a vontade de Deus, buscar o conhecimento, nos comprometer com os processos para que a gente cresça. E não achar que as coisas irão cair no nosso colo, pois não cairão. Nós temos que buscar o nosso Deus, buscar de todo o coração, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós, para a glória e louvor do seu nome. Que a gente entenda isso, que a gente compreenda, e que a gente possa viver plenamente a vontade de Deus, honrando e glorificando o seu nome, e não na hipocrisia religiosa que normalmente temos andado. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o conhecimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.